Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muitíssimo especial, Felipe Prata, CEO e cofundador da Nest Asset Management. E comigo aqui na bancada, Érica Martins, coordenadora de administração da SPM São Paulo, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM Global Business e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Felipe, um prazer enorme te ter aqui. Conta um pouquinho pra gente qual é a missão da Nest. Bom, a Nest é uma gestora independente. A nossa história é recente, se a gente considerar a pandemia, né, que a gente teve. Então a gente começou ali em 2018, pandemia 2020, 2021. Então a gente ainda estava novinho quando a gente estava começando a dar os primeiros passos ali. A gente até imaginava que daqui a 3 meses a gente volta a se falar. Era assim quando a gente estava falando com algum cliente, né? Daqui a 3 meses acho que a gente se fala. 2 anos. Mas, né? Então, é uma casa relativamente nova. É uma gestora independente. Quando a gente fala independente, não é ligada a nenhum banco, né? Nós somos uma casa multiproduto. Então, nós temos aí algumas verticais de negócios, né? Então, na área de ações, áreas de crédito, renda fixa, e agora, mais recente, uma área de produtos estruturados, né? Ou ilíquidos para alguns. Então, a nossa ideia é colocar produtos diferenciados no mercado, produtos que são diferentes do que os produtos que os bancos colocam normalmente para o varejo como um todo. Hoje a gente consegue atingir o varejo por causa de algumas plataformas que foram criadas ao decorrer das últimas décadas, como o XP, que conseguiu aí promover essa aproximação das casas independentes como a gente com o público do varejo. Então, a nossa ideia é levar produtos diferenciados para o varejo, né, para todo mundo, não somente para os mais endinheirados, mas a gente também poder levar para o mercado como um todo. Mas sem pessoa jurídica ou pessoa física também? Os dois. Os dois, Fiquei Você curiosa. pode ter pessoa física e pessoa jurídica. Fiquei curiosa. Aliás, seja bem-vindo à nossa casa, Felipe. Sim, gravado na rádio SPM, não posso falar. Exatamente. Senão eu levo bronca da coordenadora. Eu fiquei muito curiosa para saber o que você chama de produtos diferenciados. Olha, diferenciados até meio, né? Meio abrangente, é meio vasto. Você fala assim, é diferenciado. Quando eu falo diferenciado, vamos buscar aqui coisas que não sejam tão técnicas assim. Quando a gente fala de fundo de ações, né? Uhum. Você entrar na bolsa e comprar papel, vender papel e tal. Nós temos um fundo, por exemplo, que a ideia dele é acompanhar a bolsa. Então você tem todos os papéis da bolsa e a gente busca dar lá mais 1% do que a bolsa dá. Parece uma besteirinha, mas se você for ver, o que mostra esse aqui diferenciado? Hoje ele concorre, né, com quase um ETF, que é que é o BOVA11, né, que é vamos dizer, um papel que você pode ir lá na bolsa comprar, que representa a bolsa como um todo. Em vez de você comprar um papel da Vale, da Petrobras, você compra o BOVA11 e representa a bolsa como um todo. A gente dá um resultado do que esse papel está dando mais 1%. Tem produtos desses no mercado? Não tem. Então, é um produto diferenciado que a gente trouxe. Você vai falar, mas por que não fizeram? Né? Seria a minha próxima Em pergunta. bancos e outras coisas. Porque ele tem um capacity limitado de tamanho de quanto ele pode ter, e aí cria um desinteresse para os bancos falar, peraí, mas é um fundo que pode ter só 300, 400 milhões? Eles gostam de ter aí um produto que seja mais próximo da bolsa, que possa ter uma capacidade de ter 3 bi, 4 bi, 5 bi. Então a gente ficou num nicho que pra gente é interessante, traz uma receita interessante e a gente leva uma coisa diferente para o mercado. Então isso é um tipo de produto diferenciado que a gente tem, vamos dizer assim, na nossa área de ações.
Tá, e só Pra para eu citar um entender, exemplo. por exemplo, nessa cadeia, tem quem tenha gostado disso, dessa diferença, e por isso está com Isso. vocês. A gente criou o produto e levou para o mercado. O que é levar para o mercado? Né? Quem são os nossos tipos de clientes? Eu vou lá no Itaú vender. no próprio banco. No próprio banco. Olha, criei uma coisa diferente. XP, criei uma coisa diferente. Ah, BTG, eu não tinha eu entendido. achei que que era era Eu também isso. não. porque os é. clientes da Nest, quem são os clientes da Nest? Você tem que eles chamam, né? São os multifamily office, cuidam da fortuna de algumas famílias. O single family office cuida do dinheiro de uma família específica, né? Tem uma família que ganha tanto de dinheiro, vender sua empresa, tal, e cria um single family office dela. E aí o alocador desse single family office, ele verifica os produtos que tem no mercado para comprar Sim, faz sentido. da família. Então a gente tem clientes single family office, multifamily office, as plataformas que eu falei que chegam no varejo, né? Que é a XP, que foi a precursora, depois veio o BTG, aí você tem a Genial e tem outras mais, né? A mais recente, a Orama, que estava aí na televisão, o BTG comprou. Esses aí botaram o ticket dos nossos fundos, que antigamente era 100 mil reais, para 1.000 reais. Por isso que a gente chega no varejo. Entendi. Nossa, vocês E vão- quem fez isso começou, né, esse caminho, foi pela XP, e aí começaram outras plataformas a aparecer, que aí fizeram com que a gente forçasse a gente a baixar o ticket de entrada para 1.000, que aí você está popularizando o teu produto. Pegada XP. Então agora diga-se de assim, passagem. se o meu sócio, né, por exemplo, o sócio capitalista é o Roberto Justus. Onde está o dinheiro dele? Está o dinheiro da pessoa que trabalha comigo lá em casa, que colocou 1.000. Sim. Ele colocou 10 milhões, o que seja. Entendi. Mas você consegue estar no produto, você consegue Tem a acessar mesma os produtos. oportunidade, independente do ticket baixo. Exatamente. Mas eu levei isso aqui só para fazer um contexto, né? Quem são nossos tipos de clientes, Sim. para E o você entender. diferenciado que é? E o diferenciado, eu trouxe essa ideia desse fundo, né? Que eu acho que ele elucida bem o que seria um produto diferenciado. E aí, diferenciado, ele consegue ficar num certo ambiente que ele não tem muito concorrente, pelo tamanho, que aí o banco desinteressa. Uma outra casa que é especializada só em ações prefere uns outros tipos de estratégia. Então a gente criou uma coisa diferente. Então a gente leva uma coisa diferente para o mercado. Então Nasceu com essa pegada? De nasceu com a pensar pegada diferente? a grande maioria das coisas a gente pensa sair um pouquinho da caixinha. Certo. Trazer algumas coisas diferentes. Não é trivial. Logicamente que a gente tem muita coisa que muitas instituições já têm, né? E aí você tenta se diferenciar pela sua rentabilidade, pelas pessoas que estão por trás, pela credibilidade e por outros fatores, né? Mas nesse caso aqui é um produto que não tem no mercado. Entendi. E Felipe, um ponto. Quando você oferece uma rentabilidade ainda maior, mesmo que num ticket pequeno, como é que funciona isso no mercado? Quem é o garantidor? Tem algum risco a mais no negócio? Como é que funciona isso? O banco participa desse risco? Como é que funciona? Risco, tá falando da rentabilidade do negócio? Como é que... Eu coloco lá meu dinheiro. Fui lá e Isso. coloquei R$ 1 milhão Isso. nessa operação. Ela está dando uma rentabilidade um pouco maior do que eu conseguiria em algum tipo de investimento. Tá. Isso oferece algum risco a mais? Quem garante esse recurso? Qual Então, o risco? como é que é? Garantia de rentabilidade ela não existe, né? Você fala de uma sempre de certa histórico. forma. Você garantir rentabilidade passada, ou falar, não, eu estou te garantindo aqui que vai te dar aqui 1% ao mês. O que acontece vai depender do tipo de estratégia, né? As estratégias de renda fixa, elas têm menos risco. As estratégias de ações têm mais risco, né? Então, eu sempre brinco muito com pessoa física, como se fosse uma reguinha, né? Que até a Ambima, que é a nossa associação, né? Pede agora para você colocar os graus de risco dos produtos, para que o cliente possa entender onde ele está entrando. Então, se você pegar lá de 0 a 10, aí você vai falar, se eu botar o dinheiro direto na bolsa, vamos lá, risco 10. Se eu comprar o fundinho de CDI do banco, risco 2. Né? Se eu comprar um multimercado que opera juros, câmbio, um risco 5. Então,
é mais ou menos ali que a gente tenta explicar para o cliente, ponta final, aonde ele está entrando. E aí a diferença, se você comparar banana com banana, fala assim, um fundo de ação nosso com um fundo de ação que está dentro do Itaú, um fundo Itaú Ações, não sei o quê, e o Nest Ações. Aí vai muito da estratégia de cada um. Aí você vai ter que ver o que cada um está fazendo. Ele é mais concentrado em algumas ações, menos concentrado, né? Esse aqui é um fundo que ele só compra commodities. Esse é um fundo que ele compra, que ele segue, por exemplo, a gente tem um fundo global de ações. Mega tendências pelo mundo. A gente tenta procurar as novas Apples ou Amazons da vida. Os unicórnios. Gostei desse, hein? Também, acho que esse depois você conta mais. Então, assim, aí depende, então você vê, né? Depende de uma série de fatores, assim, é muito difícil da ponta final do cliente ter esse entendimento. É por isso que eu falo assim, sempre cada um no seu quadrado, né? Se é médico, seja médico, né? Eu estou no mercado financeiro, então eu trabalho no mercado financeiro, não vai tentar ser médico, né? O médico fala, não, agora eu sei porque a Petro vai subir e vai dar besteira. Mas às vezes tá doendo a coluna, ele sabe. Então assim, Tem de tudo. De Então médico bom e louco. Todo... Você tem o expert, vamos dizer assim, Sim, sem dúvida. nos seus setores, né? E quem aí você tem que ter, confiar, né? Aquele que vai te orientar e tudo mais. Felipe, deixa eu fazer uma pergunta um pouco menos financeira, mas em que área, pensando no futuro, aqui se chama o Encontros com o Futuro, em que produto, commodity, soja, digamos, hidrogênio verde, você investiria? Em que você aposta para o futuro em termos de produtos, de tendências, de coisas novas que vão acontecer? E até de setores, né? De setores, inteligência artificial. O que ele disser, Então, vamos lá. eu vou colocar dinheiro. Então, Anota aí, pessoal. Então, eu estava até citando um exemplo desse fundo, né? Que chama Nest Adjusted, que é um fundo que segue mega tendências global. Sim. Que vai em encontro no Exato. que você está falando. Então, quando você olha, por exemplo, inteligência artificial, que está super em voga, todo mundo falando, inteligência artificial, e como é que você, né? Você captura inteligência artificial para você ganhar dinheiro. Então, inteligência artificial, a gente sempre procura o segundo layer, ou o terceiro, ou o quarto, que a inteligência artificial ela pode trazer. Então, a inteligência artificial ela precisa de um data center. Interessante. Olha, que interessante. Então o data center vai bombar. Aí você fala, o data center vai bombar. Aí você fala, bom, legal. Vai ter muito, tal, mas qual empresa que você vai se beneficiar, que você compra na bolsa que tem data Vai center? descendo até o parafuso? Aí vamos para Que interessante. um segundo layer. Dentro do data center, quem que se beneficia? Qual a empresa que vende muito para data center? Vai descascando tudo. Você tem a parte de computação, que é uma das coisas mais importantes dentro do data center, que o resfriamento desses computadores é muito importante, senão essas máquinas param e tudo mais. Quem é a empresa que faz o resfriamento desses computadores? Vertiv, é o nome de uma empresa, uma empresa que a gente investe. Eles fazem Vertiv. Então, faz isso mesmo? Eu estou na terceira derivada, que são canos de cobre que passam pelos computadores, passando água para resfriar os computadores. Genial. Por isso que eu sou pobre. Porque não é óbvio. É porque a gente vai direto na Apple. A Apple já tá... Já foi, né? Já foi, mas é aquela coisa, né? Nem que já foi, né? Aqui a gente chama daquelas Mag 7. As Mag 7 é Apple, Amazon, Google e tal, né? A gente investe 20, 30% desse fundo está nas Mag 7. Por quê? As Mag 7, o caixa dela é tão grande que qualquer coisa, fiz um negócio que vai competir com alguma coisa da Apple. O que a Apple faz? Compra. Compra. Tem muito dinheiro. Então, assim, tem que ter aquele cara no teu portfólio um pouquinho. Tem que compor. Mas vamos pegar a nova Apple. Então, a nova Apple você busca aí, que nem essa Vertiv pode ser uma empresa, por exemplo, esse ano subiu 43%. Então, mas eu estou no terceiro layer disso aí. Vamos para urbanismo. Interessante. Né? Então, assim, urbanismo. Como que eu invisto em urbanismo? Porque Aí, mudança climática vai trazer muito urbanismo, eu acho. Até verticalização. Né? Então, você está acabando os terrenos aí em grandes centros comerciais do mundo. Então, vamos para Nova York. Né? Manhattan. Constrói um prédio em Manhattan. Puta, aonde? Onde eu vou construir?
Ou que nem como se fosse o Rio de Janeiro também. Como é que eu vou fazer? Aí começa aquela história de retrofit, tudo mais e tal. Se você for lá em Manhattan, não tá aqueles prédios que estão fazendo lá 80 andares, 90 andares, aquelas coisas fininhas. Ou prédios mais antigos, o cara tá subindo mais. Aí você fala, bom, por que tá acontecendo isso? Porque não tem mais espaço. Para ali, não tem terreno. Então, ele pega o próprio prédio, sobe mais, ou os prédios que tinham antigos, joga no chão e faz um prédio de 90 andares. Eu falei, e aí, como é que eu me beneficio desse negócio? Construtora? As construtoras vão construir mais? Pode ser. Mercado local em volta? Vão vender mais coisa? Pode ser. Vamos tentar agora pegar uma outra coisa. Empresa de lixo. Aí você tem a Waste Management. É uma empresa quase mesmo markup que você tem da Petrobras aqui. Nossa, desse tamanho? Gigantesca. Waste Management. De Não lixo. É? Super pensar, Você vê? com a lógica é De lixo. Aí você vai ver. Então, lixo, né? Aí vai para a parte de reciclagem, tudo mais, tal. Essa empresa de lixo vai se beneficiar muito de toda essa verticalização que está acontecendo. Aí Que vai gerar muito mais estamos lixo comprados por nessa quarteirão. empresa. Então, assim, é uma questão de estudo, né? Para você descer no segundo, terceiro, quarto layer de coisas que estão em voga aí no mundo. Aí você tem as outras 1000 coisas, né? A biomedicina aí para o futuro, que a gente acha que vai ser a nova inteligência artificial, vai ser até maior, né? Que aí você vai entrar no DNA, né? Mudança de DNA da pessoa. Sim. Porque você vai ter Alzheimer. Peraí, deixa eu mudar geneticamente um negocinho aqui, você não vai ter mais. Que negócio é esse? né? Ai, que Então, assim, facilidade com o que fala isso. então, né, meu A doido? inteligência artificial Não tá, é? os setores Sim, estão dando sim. saltos. Então estão dando saltos. Então, assim, eu acho que aí é a ideia de trazer coisas diferentes para a mesa, de se diferenciar Mas- naquela primeira questão que a gente estava falando lá atrás. Então, vai assim. Então, a gente trouxe um fundo de ações. Fundo de ações existem milhares. Global existem também alguns aqui no Brasil, até não são tantos, tá? Alguns, aí já diminuiu o escopo. E agora você vai para mega tendências. Aí diminuiu mais ainda. Eu não sei se tem um ou dois. Então Mas você você leva tem- coisa diferente para mesa, de novo. Que legal. Você Genial. é uma equipe que você tem para, por exemplo, De nesse research. caso, para entender, para estudar o que vem, como que é isso? Só faz isso. Só faz isso. Só Quantas faz pessoas isso. mais ou menos numa equipe dessa? Na equipe de ações lá são 7 pessoas. O gestor responsável por isso, né, que é o André Rosenblit, já faz isso há muito tempo. O papel que ele tem na física, que ele carrega lá desde o início, foi Apple e Amazon. E é do perfil da pessoa. Ele estava uma vez, que é uma reunião, na época aqueles que trabalhavam no Banco Garantia, não sei onde ele estava trabalhando. Isso depois já estava no Safra. Foi viajar para um negócio, anda de moto, queria um negócio num capacete, aquele Bluetooth para falar. E chegou lá, o pessoal lá fora nos Estados Unidos falou, olha, compra na Amazon. Ele falou, Amazon é livro. Que Amazon? Comprar capacete em Amazon? Eu falei, esse cara tá louco. Tem meu capacete na Amazon. Quanto tempo isso? Ele falou, então, Aí ele eu não sei te entendeu. falar direitinho, mas assim... Aí ele falou, esse negócio aqui vai explodir. Se esse cara começar a vender tudo, vai ser uma máquina. Aí vem os Mercado Livre da vida, tudo mais, tal, que é uma coisa, né? Mercado Livre, a gente tá falando aqui, bota aqui para comprar, se a gente ficar aqui mais umas 3 horas, entrega ele na nossa porta. Que é um negócio absurdo. É absurdo. É absurdo. É Então, absurdo, assim, aí que você vai, mas é a característica da pessoa. Sim. Ele fica antenado olhando essas coisas. Eu não ia me tocar nisso, mas é a característica de cada. Por isso que ele faz esse tipo de fundo. Então, assim, e a turma que trabalha com ele é isso. E aí usa inteligência artificial, por exemplo, no dia a dia, para você pegar e falar, mas como é que você vai ler tudo que você tem que ler? Ou como é que você vai ver todos os vídeos ou entrevistas de YouTube que você quer ver para o teu negócio? Não, agora tem um sistema que você pega tudo isso, né? Consegue daquele vídeo de 1h30, se você colocar as palavras que você quer, ver aquilo em 10 minutos. Não, a inteligência Então, assim, artificial tá... eu acabei de ver, aí ele fala, pô, hoje eu vi umas 5 entrevistas. Eu falei, 5 entrevistas que levou o dia todo, né? Ele falou, não, foi aqui na hora do almoço eu vi as 5 entrevistas. Inteligência artificial. Quanto vocês têm hoje em gestão, Felipe? Hoje são 780 milhões, entre onshore e offshore, que a gente tem fundo local e fora do Brasil.
Então essa mas isso elucida um pouco do que você me perguntou, a pergunta do início lá de você trazer coisa diferente para a mesa. Então você está antenado com o futuro, né? Isso é um jeito de estar antenado com o futuro, e você também tem as coisas de futuro e tipo de produtos. Tem produtos que a gente acha que ao longo dos próximos 10 anos vão ser produtos que vão estar muito comotizável já não é mais assim, não vai te trazer mais um edge ali para tua casa. Aí você vai ter que ir para produtos que aí o pessoal só quer comprar produtos que tenham um selo verde, empresa não sei o que você investe. Aí por isso que a gente está criando a área de estruturados, que são um tipo de produtos, aí a palavra já fala, estruturados, você trazer coisas diferentes para a mesa. É uma área bem vasta, né? Assim, estruturados, exatamente a ideia é essa, estruturados. Aí agora a gente vai trazer coisas diferentes para essa área pode, né? Na área de renda fixa não pode, na outra área também não pode. Mas aí já olhando um pouquinho para o futuro mesmo. Ô Felipe, só um detalhe. Você está aqui, eu estou representando o curso de administração, principalmente. A SPM tem essa pegada de marketing mais para os estudantes, lógico que a administração é mais ampla, mas a gente dá uma recortada e aqui se pensa fora da caixa. Dica para um estudante que gostaria de trabalhar na tua empresa. Porque, por exemplo, por mais que tenha essa questão financeira, tudo que você está me falando está longe de ter que ser um especialista em finanças, entendeu? Dá uma dica para esse estudante que quer ir para a tua empresa, o que você busca nele? O estudante que quer ir para o mercado financeiro, né? No mercado financeiro você tem lá a área de vendas, a mesa que a gente fala, que é onde você opera. Sim. Tem a área de análise. A área de análise você abre o escopo, análise de crédito, de ações, né? E abre um pouco mais. Aí você tem também a área de M&A, que é juntar empresas, a área de Private Equity, que é comprar empresas. Ele tem que se identificar um pouquinho primeiro com isso aqui, mas antes, até para ele conhecer um pouco disso aqui, é buscar a empresa que tenha essas áreas e ele entre lá no internship dele, né? Durante aí as férias dele, para entender um pouco como é que funciona, passar em cada área. A gente tem muitos estudantes que a gente coloca para fazer internship, que aí a gente coloca em todas as áreas. Que legal. Então, aqui, agora você vai passar uma semana aqui, uma semana aqui, uma semana... Ah, que para ele legal. ter uma Tem uma noção visão geral. E dali ele fala, pô, não é que eu gostei daquela área de análise de crédito. Que legal. Legal, aí você tá dando, você ajuda a dar um direcionamento para ele, né? Então... Boa dica, boa aí. dica. Ó, Por Felipe, aí. foi ótimo te ter aqui. Foi uma aula de finanças para Foi. todo, sobretudo para grandes investidores, né, Médio? Finanças fora da caixa. Mas eu aprendi Imagina. bastante. E parabéns pela trajetória. Muito bacana ter você. Imagina. Valeu. Obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigado.